Primeiro, bom dia, pessoal. É uma honra estar aqui com vocês no Febraban Tech. A gente está aqui, Fernando e eu, representando a GFT, nesse evento tão grande, tão maravilhoso que está falando hoje de inteligência artificial. E a gente vai falar um pouquinho aqui para vocês da nossa experiência com inteligência artificial, da forma como a gente abordou, de como a gente olhou para as nossas equipes e conseguiu colocar isso e transformar em algo que pode ser extensível a vocês. Antes disso, falar um pouquinho da GFT. GFT é uma consultoria que está aqui no Brasil. A gente é uma consultoria alemã, fundada em 87. Somos hoje aqui no Brasil mais de 3.500 profissionais, fortemente ligados ao setor financeiro, com uma experiência bastante grande. Temos um pé bem profundo no PRIX, no Open Finance. Agora estamos falando de inteligência artificial. Temos discutido e colocado soluções de DREX também no mercado brasileiro e, especialmente em inteligência artificial, a gente tem trabalhado nos últimos meses com um processo de imersão bastante profundo dentro dos nossos times, dentro das nossas soluções. A GFT acredita num processo de inteligência artificial através da colaboração, através de uma adoção massiva, através de um uso bastante expressivo por parte dos nossos times, por parte dos nossos desenvolvedores. Isso culminou em uma estratégia que a gente chama hoje de AIDA, Artificial Intelligence and Data Analytics, que é uma combinação de todas estas práticas, e começou com uma comunidade muito grande há alguns meses dentro da GFT, onde vários países da consultoria se juntaram para discutir o tema, para organizar esses temas, para falar, para explorar, o que acabou virando um centro de excelência e depois uma unidade de negócio que explora diferentes assuntos. Cada país dentro da GFT olha para assuntos diferentes e colabora. Por exemplo, a Alemanha olha para a inteligência artificial num aspecto muito corporativo. Como é que as empresas podem tratar temas como privacidade, LGPD, confidencialidade de documentos e ainda assim usar o poder da inteligência artificial para aumentar a produtividade dos funcionários. Na Espanha, a gente tem olhado muito para temas como tratamento de imagem, tratamento de vídeo, retirada de informações destas mídias não estruturadas e como é que isso pode trabalhar no nosso dia a dia. Aqui no Brasil, o Fernando tem capitaneado e ideado algumas ideias na linha de uso de inteligência artificial para a melhoria do desenvolvimento de software, para a melhoria do ciclo produtivo de desenvolvimento de software. E é um pouquinho disso que a gente vai explorar com vocês nesse momento aqui. Fernando, bom dia. Conta para a gente um pouquinho como é que foi esse processo de exploração e o que a gente aprendeu ao longo do tempo na adoção de inteligência artificial dentro dos nossos times. Primeiro, bom dia a todo mundo. É muito bom ter vocês aqui para essa discussão, para essa apresentação. Então, Jonatas, a GFT acredita que nós podemos colocar IA generativa de ponta a ponta no ciclo de desenvolvimento de software. Ou seja, desde o comecinho, desde quando a gente começa a pensar o que tem que ser feito até a sustentação. E é nessa filosofia que o AI Impact ele foi criado. Ele consegue gerar os inícios, gerar as histórias que têm que ser desenvolvidas, ele consegue criar as tarefas que têm que ser desenvolvidas, isso já implica em qual código que tem que ser criado, ele integra e fala com as ferramentas que vão criar esse código, depois ajuda a fazer a revisão desse código, apontando quais foram as alterações e quais foram as mudanças feitas, cria os testes unitários para poder fazer com que esses testes, com esse código seja realmente testado, faz o teste de usuário e isso ele documenta esse ciclo como um todo. E nós enxergamos isso de forma integrada, como se fosse uma única capacidade dentro da esteira de desenvolvimento. Então, deixa eu ver se eu entendi, Fernando. Toda a adoção de inteligência artificial ao longo do ciclo se transformou numa plataforma? Toda a adoção do ciclo se transformou numa plataforma, ela integra de ponta a ponta, e isso é como se tivesse um agente lá, você tivesse um funcionário dentro da sua equipe ágil. Essa plataforma ela se integra às squads de desenvolvimento? Essa plataforma se integra nas squads de desenvolvimento e ela realmente aumenta bastante a produtividade e a qualidade dentro desse ciclo de desenvolvimento. Você consegue dar alguns exemplos para mim de como é que essas integrações funcionam? Nós podemos pegar, integrar com os sistemas existentes, com os repositórios que são existentes, fazer push and pull dos códigos. Nós podemos integrar com uma ferramenta tipo Gira, que pega a definição de história que tem que ser criada. Nós podemos integrar com a ferramenta que gera o código. Nós podemos integrar com o ciclo de teste as ferramentas que fazem os testes. Então, essa que é a visão.
aplicação integrada e orquestrada de ponta a ponta de IA generativa nessa esteira. Você falou agora de geração de histórias. Esse é um tema que a gente viu bastante comum aqui no Congresso, ou seja, vários lugares têm trabalhado geração de histórias. Por que a gente tem uma parte de geração de histórias dentro dessa plataforma? O AI Impact ele consegue capturar e enriquecer essas histórias sendo criadas com as documentações e as informações do banco, né, ou do cliente. E ele faz isso de uma forma bastante natural, bastante direta. Essas histórias, e isso facilita muito a vida de quem vai criar essas histórias e tira o trabalho dos analistas de negócio. Então, ele facilitando isso, a gente ganha uma produtividade que a gente não tinha nessa ponta. E a gente desenvolve isso com uma qualidade e nos padrões necessários que são definidos pelos nossos clientes. Então, esse que eu acho que é o grande diferencial nessa ponta da história. Ou seja, eu posso dizer aqui que eu estou trabalhando uma melhora ou um aumento na capacidade de execução de demanda, porque se eu gero histórias mais rápido, se eu gero especificações funcionais de forma mais rápida, eu demando de menos analistas de negócio. Você demanda de menos analistas de negócio. E note que, como eu te coloquei, o ciclo é integrado. Quando eu faço isso, eu demando menos analistas e eu também já demando como que essas histórias deveriam ser testadas. Isso casa com o final. Então eu já coloco como é que elas têm que ser testadas, casando nesse ciclo como um todo. Quando você fala do final, você está falando de testes? Nesse momento é de testes. E o que a gente faz na parte de testes? Na parte de testes, nós fazemos duas coisas. Primeiro, a gente entende todo o contexto de código que existe para ser testado. Então, os casos de testes que são gerados, eles não só focam num teste daquela unidade, mas eles entendem este contexto e isso é gerado como um todo. Num teste unitário, que normalmente é uma coisa negligenciada pelo desenvolvedor, esse teste unitário. Então, a gente consegue um grau de cobertura e assertividade e, portanto, uma qualidade maior nesse final. E os testes de usuário. A gente consegue... Lembra que eu falei da história, que ele fala como tem que ser testada? Sim. Eu submeto de novo e a minha IA generativa faz o teste de usuário baseado na história que foi escrita na ponta. De novo, aquela visão integrada de ponta a ponta e orquestrada dentro do ciclo de desenvolvimento. Agora, a gente falou do começo e do fim. Né? Eu estou vendo que tem algumas coisas no meio do caminho. Estou falando de um documentador, de um fixer. O que esses elementos fazem? A gente tem uma capacidade de ajudar a revisão de código. É muito comum ter um feito conferido nas esteiras, porque há muita qualidade. Mas é muito difícil identificar o que foi alterado. Então, quem for fazer a revisão de código tem bastante dificuldade. Nós conseguimos documentar no nível de detalhe muito grande as alterações que foram feitas, sugerir as alterações que têm que ser feitas, o que faz com que a pessoa que vai fazer a aprovação disso, dessa mudança, né, desse pull request, tecnicamente falando, faça de forma muito mais rápida. Mas mais interessante que ser mais rápida, ela faz com mais segurança. Então, quem está apertando o botão para o código ir para frente, está mais seguro do que ela está fazendo. Segunda coisa que a gente faz e faz de forma bastante interessante, a gente pode documentar extensivamente o que tem sido construído. E não é aquela documentaçãozinha que normalmente se faz. A gente faz uma documentação profunda, traz a semântica funcional daquela documentação e faz toda uma visão de fluxo daquele código para poder ajudar na documentação. Tá? E a gente também faz toda a correção de vulnerabilidades e problemas que são detectados nesses códigos. E, de novo, como a gente consegue incorporar os padrões do cliente, a gente faz mais do que normalmente se faz. Por quê? Eu consigo pegar falso positivo, eu consigo fazer as correções dentro dos padrões definidos de conectividade, por exemplo. Então, esse diferencial do Impact, que é capturar o contexto, entender as definições e os padrões, é o que faz com que a gente atinja este grau de cobertura na ferramenta. E aqui eu percebo que tem dois ganhos interessantes, ou seja, eu tenho um ganho no onboarding dos desenvolvedores, porque eu tenho uma aceleração de entendimento de código, e eu tenho um ganho nas análises de impacto na hora que eu vou fazer uma manutenção em sistema. Está correto isso? Exatamente. A gente tem um módulo a gente tem um Gold Dialog, que é um módulo que vai ser na próxima versão do AI Impact, que permite que o desenvolvedor faça várias perguntas para entender não só o código dele, mas todo o código que está ao entorno dele.
Então, eu documento de forma mais rápida, documento com profundidade, documento funcionalmente e permito que o desenvolvedor faça perguntas de onde ele tem que mexer. Então, não só ele faz o onboarding mais rápido, como se ele tiver que fazer uma análise de impacto do que ele está fazendo, ele também consegue fazer isso de forma muito mais assertiva. E o interessante é que, de novo, ele se sente mais confortável, mais seguro de estar fazendo essas coisas nos códigos. Tá bom, Fernando, mas você está me falando tudo isso, só que isso de fato traz algum ganho para o ciclo de desenvolvimento? Você tem alguma métrica na medida? Jonas, é interessante. O Impact, a gente tem colocado nos clientes no Brasil, na América Latina e na Europa. Então, não é uma coisa que está só aqui. Apesar de ter começado aqui no Brasil, a gente já implementou em vários casos desses. E a gente consistentemente tem colhido as métricas desses diversos lugares que a gente tem implementado. E é interessantíssimo porque o número é mais ou menos igual, mesmo em ambientes que tenham códigos diferentes, maturidades diferentes, criticidades diferentes, contextos diferentes, os números são mais ou menos parecidos. E nesses módulos que a gente tem aqui hoje, a gente dá em torno de 80%. Claro, tem uma variação ou outra, mas 80%. Tá? Acho que tem um slide que mostra isso, não? Tem um slide aqui, desculpa. Tá? Então, é interessante, né? Essa diversidade de implementações que a gente tem em diversos países, em diversos clientes do setor financeiro, faz com que a gente tenha bastante confiança nesses números que a gente tem apresentado. Tá? Então, estes números que estão aqui são números que estão em ambientes controlados? São números que estão em ambientes controlados, são ambientes muito diversificados, são ambientes críticos. Então, nós não estamos falando de linguagens muito novas, não. Nós estamos falando de linguagens até mais antigas. E até em linguagens muito antigas. E a gente tem conseguido atingir esses resultados. Tá? Então, legal. Fernando, a gente tem vários assistentes de códigos aí colocados no mercado por várias empresas grandes de renome. O Impact, que é a nossa plataforma, ela concorre com esses assistentes de código? Essa é uma boa pergunta. Tem vários assistentes de códigos muito bons que estão sendo amplamente usados pelos nossos clientes, mas o Impact ele complementa esses assistentes de código. Como eu coloquei, a nossa visão é automatizar o ciclo de ponta a ponta, integrando com as ferramentas dos clientes, integrando com as ferramentas que já existem. E o gerador de código é uma dessas ferramentas. Então, quando a gente começa na esteira, pensando em o que tem que ser desenvolvido na história, quais são as tasks, a gente já pensa que isso tem que ser criado para ser gerado um código em cima disso. Então, é possível, por exemplo, no cenário real, como a gente faz isso você já começa a desenvolver histórias, já começa a desenvolver as tasks, é simplesmente um copy e cola ou pedir para a ferramenta gerar e ela já gera o código necessário. É lógico que o desenvolvedor complementa a parte desse código, mas a gente já pensa, ela já foi desenvolvida para poder integrar com esse tipo de ferramenta, os geradores de código. Todas as vezes que a gente discute a nossa plataforma, a gente pensa muito no ciclo de desenvolvimento, nos gargalos que os desenvolvedores têm ao longo do ciclo e na tentativa de colocar elementos que ajudam a aumentar a produtividade destes desenvolvedores. Como é que todos estes elementos que a gente tem se integram com estes assistentes de código? Eu posso mencionar 3 exemplos de gargalos. Tá? O primeiro gargalo é o gargalo no começo. O gargalo cai por água abaixo, porque a gente consegue, de fato, fazer e gerar histórias mais rápidas e mais assertivas dentro dos padrões que são definidos. O segundo grande gargalo é um gargalo que acontece nos testes. A gente sabe que as esteiras contínuas de testes, elas ficam relativamente difíceis de serem criadas, porque a gente tem buracos, tropeços, lombadas ou valetas, que são entre o teste unitário e o teste de usuário. A gente consegue, com isso, com geração desses testes e fazer as coberturas, conseguir fazer uma esteira mais contínua de teste. Um outro gargalo que acontece é um gargalo relacionado ao onboarding dos desenvolvedores, tá? E da tomada de decisão de como os códigos têm que ser alterados, que é um gargalo que a gente também resolve com esse Code Dialog e com essa documentação. E qual que é a consequência
disso, né, que não é uma consequência que está nos números aqui. Os nossos clientes pensam assim, putz, eu posso fazer muito mais agora do que eu fazia antes. Então, ao invés, eles ampliam todo o streaming de teste com mais qualidade, documentação com mais qualidade, não só para aqueles projetos especiais, mas para todos os projetos. E tem cliente até que está colocando isso para o que não está mais, até para o legado, documentando o legado, etc., para poder ter, sim, uma visão mais completa. Então, estes gargalos, como a IA generativa consegue fazer isso, a Impact consegue alavancar isso, esses gargalos são realmente eliminados. Interessante. Nesse caso, parece que eu consigo considerar essa plataforma como se fosse um membro do time. Faz sentido essa analogia? Faz sentido, e é um membro super versátil, né? Ele é o... Eu sou corintiano e o pessoal lembra do Wilson Mano. Ele é o Wilson Mano, né? Joga em todas as pontas. Ele joga desde a criação da história, ele joga no testador, ele joga junto com o peer reviewer, ele joga com o cara que vai fazer o teste de aceite, ele joga em todas as pontas. E é interessante porque isso traz uma flexibilidade, uma agilidade que a gente não tinha até então. Essa amplitude traz essa flexibilidade. E isso eu posso colocar em qualquer tipo de projeto, com qualquer linguagem, com qualquer ambiente, ou existem restrições para fazer isso? Eu vou contar uma coisa aqui. A gente não teve até hoje alguma restrição de linguagem, inclusive para Assembler. Assembler Mainframe. Ele consegue documentar Assembler. Então a gente já rodou em COBOL muito antigo, em Java muito novo, em .NET, Portlets, etc. E ele consegue fazer para todas essas linguagens. Isso também tem nos surpreendido, tá? Positivamente, na ferramenta. Entendi, interessante. A gente tem alguma restrição do ponto de vista de LLM? Ou como é que a gente trabalha no consumo e no uso dessas LLMs? Uma das coisas que eu escuto muito, Fernando, é que é tudo muito caro, é muito dispendioso, tem que gastar muita energia para consumir as LLMs, isso acaba sendo inviável. Como é que é a nossa visão e como é que a gente adotou estes consumos? A gente sabe que a escolha dos modelos fundacionais, das LLMs, é uma escolha estratégica dos clientes. Cada um tem sua preferência, suas escolhas estratégicas. O AI Impact se adapta a essa escolha estratégica. O AI Impact pode rodar em qualquer LLM, mas é uma configuração que é feita para poder rodar em qualquer LLM. Isso é muito positivo porque, primeiro, isso está em linha com a estratégia do nosso cliente. Segundo, a gente pode se beneficiar de uma multiplicidade de LLMs que existem aí no mercado. E terceiro, a gente pode fazer um perfil de gestão de custos que seja mais adequado para aquela esteira. Então, a estratégia deliberada de ser múltiplo LLM permite todos esses benefícios que a gente trouxe para vocês aqui. E eu posso trabalhar essas diferenças, inclusive em mesmos ambientes, ou eu preciso escolher e ficar atrelado a uma só? Não. Esse mundo de LLM, né, esse mundo dos modelos fundacionais, é um mundo que está em completa ebulição. Se a gente estivesse conversando isso aqui há 2 anos atrás, a gente tem um panorama completamente diferente do que é hoje. E a gente sabe que os clientes estão evoluindo junto com esses modelos fundacionais. Então, o AI Impact permite com que os clientes consigam fazer hoje, colocar isso nas suas esteiras hoje, com o que eles têm de vigente, com os contratos, inclusive, que eles têm de vigentes, mas também dá flexibilidade para que eles mudem isso no futuro, a partir do momento que eles mudem suas estratégias. Então, eu posso olhar para os contextos, olhar para o que eu tenho de possibilidades aqui e adotar as melhores LLMs para dar os melhores resultados para cada um dos contextos? Exatamente, exatamente. Inclusive, você pode ter várias LLMs. A nossa visão é múltiplas LLMs. E é uma estratégia que alguns clientes têm colocado e é muito interessante, porque você vai extrair o melhor delas para determinados contextos, determinadas realidades. Então, o AI Impact você pode ter o AI Impact com 3 ou 4 LLMs. É uma escolha do cliente. Tem cliente que tem escolhas mais ou menos nessa linha. E a gente percebe robustez no resultado quando a gente adota mais de uma LLM? Percebe robustez no resultado. Já existem estratégias de validação, cross-validação entre as LLMs, entre os modelos fundacionais. São estratégias muito úteis e que, de fato, aumentam muito a acuracidade e a assertividade. Então, é uma opção. Para ambientes críticos e desenvolvimento crítico, como existe aqui no setor financeiro, isso, de fato, é uma coisa importante. E a estratégia da GFT é realmente trazer
uma coisa que seja robusta, confiável e com uma acurácia necessária para um ambiente crítico como é o ambiente do setor financeiro. Interessante, interessante. Fernando, a gente falou um pouquinho, você me falou de 6 features que tinham na nossa plataforma, no AI Impact, mas eu queria entender o seguinte, ela está pronta, isso pode ser usado pelos nossos clientes? Como é que eu acesso essa plataforma? Ela está pronta, ela já pode ser usada pelos nossos clientes, ela já é na sua versão 1.0, está aqui no mercado, já está implantada em alguns dos nossos clientes, aí dentro desses, inclusive desses países que a gente mencionou, em grandes bancos, né, já estamos acelerando essa plataforma. E é importante notar que existe um roadmap de evolução muito importante aqui. O AI Impact é uma plataforma da GFT Global e ela é governada por um grupo de CTOs globais. Então, esse pessoal olha com muito carinho para essa plataforma. Você faz parte desse grupo. Eu faço parte desse grupo e tem outras pessoas que são extremamente competentes. Então, não é o Fernando ou o fulano, é um grupo que realmente olha isso como estratégia da empresa. E tem um roadmap interessante de criação dessas capacidades. E que é criado também. O GFT começou no Brasil, a gente começou a puxar aqui no Brasil, e hoje ela é uma plataforma global, e ela é desenvolvida na Alemanha, na Espanha, em UK, no Brasil, de forma integrada, com esse oversight desse grupo global. E novas features vão começar, daqui a pouco já estão na prateleira, já citei uma delas, mas novas features muito interessantes vão começar, de fato, a trazer algumas diferenças. A primeira delas é o tal do Code Dialogue. O nosso desenvolvedor vai ser possível ele perguntar, por exemplo, eu tenho uma função, quem que está fazendo função tal, como é que eu tenho que fazer? E ele vai conseguir remeter ao código, não é só o código que ele está trabalhando, não. É o conjunto de códigos que ele está trabalhando. Então ele vai conseguir navegar com perguntas para entender o que está acontecendo no código, para poder fazer as mudanças. Então o Code Dialogue é uma das novas features. A gente tem uma nova feature também, que é o Legacy Modernization, que a gente já tem que acertar, talvez, o nome disso. Mas, como eu consigo documentar e entender o código, eu consigo identificar aonde esse código tem que ser alterado, qual a inteligência de negócio, e eu faço uma engenharia funcional reversa. Ele fala o que está fazendo o código. O que é muito curioso, porque aquele código legado que ninguém mais olhava, ele entende o que ele está fazendo do ponto de vista funcional. Ele está fazendo débito e crédito em conta corrente, fazendo assim, 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 assado. Ele explica funcionalmente. Então, ele não é só a função XPTO chama B. Não, ele explica o código. Essa é uma outra capacidade que a gente está colocando. Tem mais ou menos umas 6 novas capacidades colocadas que já estão meio na prateleira para poder sair aqui para o AI Impact. Interessante. E como é que os nossos clientes podem olhar, ou como é que o pessoal que está aqui pode conhecer essa plataforma? Gente, assim, nós temos um stand aqui na frente, exatamente aqui na frente. Então, a gente tem demonstração dessa ferramenta para vocês. A gente pode mostrar para vocês aqui no nosso stand, essa demonstração. Tragam os casos reais que vocês têm, as perguntas reais. Quanto mais reais vocês trouxerem, melhor vai ser essa conversa, com que vocês entendam. Então, a gente pode demonstrar a ferramenta para vocês. No nosso site institucional, existe um e-mail que vocês, se vocês entrarem para esse e-mail de verdade chega na gente. Então, a gente olha esse e-mail e vai entrar em contato com vocês. E para aqueles que já são clientes da GFT, o pessoal da GFT que está com vocês pode atender, conhece bastante a plataforma e pode fazer essa ponte para vocês falarem com a gente. Eu gosto muito de conversar com os clientes que têm necessidades e podem trazer as necessidades mais importantes de vocês, porque isso é muito gratificante, mostrar como que a gente pode transformar e mudar a vida nesse dia a dia dos clientes. Tá? Interessante. Então ela está disponível aqui e a gente tem demonstrações ao vivo para fazer. Ela está disponível aqui, a gente tem demonstrações aqui para fazer, a gente tem filmes, no site da GFT a gente explica a plataforma, se quiser entender mais profundamente, os nossos desenvolvedores podem explicar mais profundamente a plataforma, a gente pode conversar tanto com o seu desenvolvedor mais detalhado, quanto o seu executivo mais estratégico nessa transformação que está sendo preconizada aqui pelo AI Impact. Obrigado, Fernando. Pessoal, isso é um pouquinho da nossa experiência, a gente tem bastante orgulho dessa plataforma, porque ela foi uma plataforma que foi ideada aqui no Brasil, dentro de uma consultoria global. Júlio que está aqui, o Léo que está aqui, são os caras que participam desse time fortemente.
Hoje ela é uma plataforma que ela tem Brasil, Espanha, Polônia, Alemanha, vários desenvolvedores em vários lugares do mundo colaborando e cooperando para chegar em tudo isso que a gente mostrou para vocês. O nosso roadmap é um roadmap bastante extensivo, como o Fernando falou. A gente caminha para uma linha de governança e arquitetura na completude do ciclo de desenvolvimento de software, onde a gente olha para as necessidades de uma grande corporação e tenta colocar produtividade nisso. Além de produtividade, a gente tenta levar qualidade, a gente tenta levar robustez para o ciclo de desenvolvimento. E uma outra coisa que é muito importante, que é a democratização, ou seja, coisas que usualmente para vocês são caras e se fazem em projetos específicos e muito pontuais, a inteligência artificial generativa tem poder e potencial para democratizar estes modelos. Então a gente está disponível para mostrar para vocês. Queria terminar agradecendo vocês, agradecendo a Alessandro Bonopani, que tem sempre nos incentivado nesse processo, Marcos Santos, Cazu, que estão aí nos suportando e nos dando apoio para a integração e desenvolvimento dessa plataforma. Obrigado, pessoal. Obrigado, gente.